Então, continuando nossa discussão aqui sobre o Teorema de Green, né? É só relembrando, a gente viu em outra aula que o Teorema de Green fala o seguinte: se você tem que C é uma curva plana e simples, fechada, contínua por trechos, orientada positivamente, e D é uma região delimitada por C, na verdade, a região delimitada por C, e se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre alguma região aberta que contenha D, então a integral de linha com relação a integral de linha sobre a curva C de P com relação a X mais Q com relação a Y vai ser igual à integral dupla na região D da derivada parcial de Q com relação a X menos a derivada parcial de P com relação a Y. Então, isso aqui é o que fala o Teorema de Green. Agora a gente vai ver algumas formas do Teorema de Green envolvendo o rotacional, que a gente viu na aula passada, e o divergente de um campo vetorial. Então, considera que você tenha uma região plana D e tem a curva fronteira, né, da região D, C, e funções P e Q que satisfaçam as hipóteses do Teorema de Green. Então, considerando o campo vetorial F, dado por PI mais QJ, a sua integral de linha é igual à integral de P com relação a X mais Q com relação a Y. E aí o que acontece? Isso aqui é um campo vetorial do R2. Você tem F de XY igual a P de XY vezes I mais Q de XY vezes J. Mas você consegue, se você tem um campo vetorial assim, você consegue expandir ele para R3. Como é que você faz isso? Você faz... Você adiciona uma variável, né? Você tem agora f de x, y, z. E aí, o que isso aqui vai fazer? O P e o Q você faz a mesma coisa. Então, você vai ter P de x, y, z. Oi? Então, vai ter. Eu vou definir de forma que tenha. Mais I mais Q de x, y, z J mais 0K. Então, eu adicionei aí para a terceira componente ser nula. Mas, no geral, o melhor mesmo é você não colocar a variável z para você deixar bem claro que ele não depende de z. Então, para poder ficar mais explícito que não depende de z, eu vou colocar somente f de xy mesmo. Igual a p de xy vezes i mais q de xy vezes j mais 0k. Então, é bom deixar bem explícito para na hora que você for calcular alguma derivada parcial de p ou de q, você, se for derivada parcial com relação a z, aí você olha assim, mas p não depende de z, então a derivada parcial com relação a z vai ser 0. Beleza. Então, considerando essa extensão do campo vetorial aqui para o R3, você consegue calcular o rotacional dele, porque assim, a gente definiu o rotacional para campos vetoriais no R3. Então, o rotacional dessa nova função estendida agora, f,
Então, eu vou colocar aqui I, J, K na primeira linha, as derivadas parciais na segunda linha e as funções componentes de f na terceira linha, colocando o zero aqui no lugar do R. Então, calculando isso aqui, o que a gente vai ter? Então, eu tenho isso aqui, né? I vezes a derivada parcial com relação a y de zero vai dar zero. Então, não vou nem colocar nada. Aí depois, ó, eu vou ter isso aqui junto com isso aqui, ó. Então, olha só, eu vou ter a derivada parcial com relação a z de p de xy. Mas só que p de xy não depende de z. Então, ele é constante com relação a z. Então, a derivada parcial de p de xy com relação a z vai ser zero. Então, também não coloco nada. Agora, o k aqui, ele vai juntar com isso aqui. Então, agora eu vou ter k vezes a derivada parcial de x de q. A derivada parcial com relação a x de q. Então, vou ficar derivada parcial com relação a x de q de xy. Beleza. Agora vamos ao contrário aqui. Então, eu vou ter aqui a derivada parcial com relação a y de p de xy vezes k. Aqui eu tenho k. Agora eu vou ter menos a derivada parcial com relação a y de p de xy vezes k. Aí depois eu teria o i com isso aqui, ó. Mas aí eu vou ter a derivada parcial de z, a derivada parcial de q com relação a z. Como q não depende de z, então isso aqui vai ser zero. Então, não precisa colocar nada. E eu vou ter agora a derivada parcial de zero com relação a x, que vai dar zero também, não preciso colocar nada. Então, acabou aqui, né? Então, o meu rotacional vai ser simplesmente a derivada parcial de q com relação a x menos a derivada parcial de p com relação a y vezes k. Olha só que interessante. No teorema de Green, aparece exatamente isso aqui na integral dupla. Derivada parcial de q com relação a x, menos a derivada parcial de p com relação a y. Foi exatamente o que nós encontramos aqui. Então, ó, se você faz agora isso aqui escalar k, então, primeiro deixa eu reescrever isso aqui de outra forma. Isso aqui é igual a o vetor 0, 0 e isso daqui, como terceira coordenada. Aí, se eu fizer o produto escalar disso aqui com o vetor k, então se eu faço isso aqui escalar o vetor k, que é o vetor canônico 001. Então eu vou ter 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais isso daqui vezes 1, que vai dar isso daqui. Então, basicamente isso aqui.
Então, olha só. Então, o que que a gente tem aqui? Nós temos que o rotacional de F, que foi isso aqui que nós obtemos, escalar com K, né? É igual a isso aqui, escalar K, que é igual a isso daqui. Então, a gente pode reescrever a equação do teorema de Green na forma vetorial, como sendo... Então, a gente tem que a integral de linha de F sobre a curva C, observando aqui, a definição disso aqui é exatamente isso daqui. Então, eu tenho agora que isso aqui é igual a isso daqui. Então, foi só... Normalmente, aqui, né, a gente tem... O teorema de Green, ele é escrito com funções do R2, então, a princípio aqui, não tem nada com campo vetorial. Mas aí você consegue agora reescrever essa equação aqui, né? Ambos os lados da equação, como integrais envolvendo campos vetoriais. Que aí eu tenho a integral de F sobre a curva C, então a integral de linha de F sobre a curva C, vai ser igual a uma integral dupla do rotacional do campo vetorial escalar K. Mas por que o escalar ele é com K? Oi? Por que o escalar ele é com K? Porque ao calcular o rotacional de F, você obtém isso daqui, ó. Não, eu entendi que tem que colocar um K para que a gente possa ter um valor que não é nulo. Mas por que é justamente K? K é tangente ao plano XY? Não, tipo assim, porque na hora que eu estendo aqui e calculo o rotacional, todas as componentes que envolvem o I e o J vai se anular. Assim, essa conta aqui, na hora que eu calculo a curva determinante, né, a gente viu que quase tudo deu zero. A única coisa que não deu zero foi coisas que envolvem o K. Mas então só fala que o K só está como dá certo? Não, é porque para poder você calcular o rotacional, você precisa de 3 dimensões. Então, eu não estou falando do rotacional, estou falando do finalzinho do DR, na hora que a gente troca da forma vetorial. Então, é porque o que acontece? Na hora, o rotacional, ele deu um vetor múltiplo do K. Então, assim, o rotacional ele deu um vetor do múltiplo do K. Mas só que aqui nessa função, integral dupla, eu tenho que ter uma função real. Eu não posso ter um vetor aqui. Então, eu queria fazer isso aqui virar um número real. E aí, uma forma de você ter um vetor, você quer virar um número real, aí você faz escalar com algum outro vetor, o resultado é um número real. E aí, como esse vetor daqui, né, o rotacional de F, ele é um vetor que ele só tem a componente K, ele só tem a terceira componente, e você quer exatamente o valor que está na terceira componente. Então, para você fazer... Então, se você quer fazer escalar com alguma coisa, para poder obter exatamente isso aqui, você tem que fazer escalar com K. Se eu fizesse, por exemplo, escalar aqui se eu botasse com o J, por exemplo, aí esse produto, se eu escalar aqui, ele iria dar zero. Então, é porque eu estou interessado justamente nessa terceira componente aqui do vetor. Então, para poder eu extrair ela, digamos assim, do vetor, eu faço o produto escalar com o vetor canônico K. Tirou sua dúvida? Acho que sim. Agora, se você quer alguma interpretação geométrica, alguma coisa assim, isso aí eu não, ou interpretação física, isso aí eu não vou saber te fornecer. Uma coisa que você pode pensar, né, assim, né, que o que é o rotacional? O rotacional, ele é um produto vetorial, né, entre dois vetores, né, que é o vetor, né, das derivadas parciais, dos operadores das derivadas parciais, com esse vetor daqui. Bom, esse vetor aqui, ele claramente está contido no plano XY, certo?
Beleza. Agora, se você for calcular as derivadas parciais disso aqui, né, desses carinha aqui, deixa eu pensar aqui na coisa. Bom, eu vou falar só uma coisa mais ou menos intuitiva aqui, que aí, tipo assim, eu tenho que a componente z aqui é zero, né? Então eu tenho coisas que está no plano. Então, se eu vario o x e o y aqui, né, ele só vai, tipo assim, esse vetor aqui ele vai variar apenas no plano, porque o z ele é sempre zero. Então ele nunca vai sair do plano. Então você pode pensar assim, né, que se aplicando as derivadas parciais, o resultado sempre vai ser uma coisa que está contida no plano. Então se você faz o produto vetorial de duas coisas que está no plano, como um produto vetorial, o que ele vai ser? Ele vai ser um vetor que é ortogonal aos dois vetores que você está fazendo o produto vetorial. Então, ele tem que apontar para cima. Então, seria uma explicação do porquê que o resultado dá um múltiplo de K, né? Que tem que ser uma coisa apontando para cima para ser perpendicular ao plano XY. E olha só, quando a gente calcula a integral de linha sobre o campo vetorial, aí ela é calculada dessa forma daqui, né? Você pega a função aplicada na curva, ou seja, o campo vetorial aplicado nos pontos da curva, escalar com a derivada da curva, né? Que vai ser um vetor tangente à curva. Então, olha só. Você tem uma curva. Digamos que aqui é a sua curva C. Então, se eu tiver um ponto R de T aqui, por exemplo, então o R' de T, ele vai me dar um vetor tangente aqui, ó. Aí, digamos que, por exemplo, o campo... Digamos que o campo vetorial aplicado nesse ponto aqui, vamos supor que ele seja um vetor mais ou menos assim. Então, olha só. Tipo assim, essa integral aqui, né, é a mesma coisa que a integral de linha dessa função escalar, que é o produto escalar entre o campo vetorial e o vetor tangente à curva. Então, esse vetor t aqui, ele seria o vetor dado por... Então, assim, t, ele é igual a r de t sobre a norma, ou quer dizer, r' de t sobre a norma de r' de t. Então, isso aqui seria o vetor tangente unitário à curva. Então, assim, pensa assim, que a princípio o r' de t ele poderia ter qualquer comprimento aqui, né? Mas aí você normaliza ele para poder ele ter o comprimento 1. E o que acontece quando você faz o produto escalar de um vetor unitário com algum outro vetor qualquer? Isso tem muito a ver com a projeção ortogonal. Assim, se você tem aqui... você tem aqui uma linha, digamos que eu tenha um vetor aqui assim. Então, se eu pego um vetor unitário aqui nessa direção dessa linha aqui, digamos que eu tenho um vetor unitário aqui, com tamanho 1. Eu faço o produto escalar desse vetor com esse vetor daqui, o resultado desse produto escalar vai me dar justamente esse comprimento aqui, ó. Então, fazer o produto escalar desse vetor qualquer aqui com um vetor unitário nessa direção aqui, o resultado vai ser exatamente esse comprimento aqui, ó. Então, isso aí seria, tipo,
isso aqui seria uma forma de você medir, por exemplo, digamos que eu tenha uma partícula aqui, e aí eu aplique uma força nessa partícula nessa direção aqui, mas aí a partícula ela está restrita a se mover nessa direção aqui apenas. Então, digamos que eu apliquei essa força aqui. Então, essa força aqui ela pode ser decomposta em duas partes. Eu vou ter uma parte que é perpendicular aqui. Vai ser perpendicular, e outra parte que ela vai ser que vai estar indo na direção da partícula. Então, assim, essa força aqui, né, parte dessa força para poder mover essa partícula aqui vai estar sendo desperdiçada, que ela não vai contribuir em nada para mover a partícula ao longo desse eixo aqui. E aí, essa parte da força que vai estar sendo desperdiçada é justamente essa força para cima aqui, né? Quando você consegue decompor essa força em duas forças, que seria essa força aqui e essa força daqui. Então, a única parte dessa força que estaria contribuindo para o movimento da partícula seria a parte da força que é paralelo aqui a esse eixo onde a partícula está se movendo. Então, o que eu quero dizer é que o comprimento desse vetor aqui, ele é uma forma de você medir o quanto que essa força aqui, ela está contribuindo com o movimento da partícula. Ficou muito confuso? Não? Então, assim, tudo isso, toda essa discussão que eu quero fazer é para poder dizer que isso aqui, né, assim, se você tem aqui uma curva, né, você vai calcular uma integral de linha sobre essa curva daqui. E aí, se você está calculando a integral de linha sobre um campo vetorial, né, a gente já viu que essa integral aqui, ela vai dar exatamente o trabalho que esse campo de força, ele exerceu sobre essa partícula que está se movendo ao longo dessa curva. E aí, o que acontece? Essa integral aqui, né, ela é justamente a componente da força que é tangencial a minha curva. Então, realmente, assim, ao fazer isso aqui, ó, eu estou descartando a parte da força que não vai ter nenhuma influência no movimento da partícula, que não vai influenciar em nada, que não vai dar nem acrescentar trabalho e nem remover trabalho. Então, ao fazer esse vetor escalar, eu deixo apenas a parte da força que realmente está contribuindo ou a favor ou contra o movimento da partícula. Então, onde eu quero chegar mesmo é o seguinte, que então eu tenho aqui que essa integral, né, ela é uma integral tangencial, né, à curva, né, do campo vetorial, e ela é dada por essa integral dupla aqui do rotacional do campo vetorial escalar K. E aí vocês vão agora entender o porquê que eu fiz toda essa discussão aqui, porque agora a gente vai ver uma integral que, em vez de você ter um campo vetorial escalar com o vetor tangente à curva, agora a gente vai ver uma integral do campo vetorial escalar a um vetor normal à curva, que vai ser o vetor normal é um vetor que está apontando para fora da curva. Seria exatamente quando eu tenho um produto escalar do F com o vetor botando para fora aqui, vai ser justamente a integral da parte da força que não está contribuindo nada. Então, a gente poderia dizer que é uma parte da força, do campo de força que está sendo desperdiçada no movimento. Antes, né, vamos a uma revisão básica aqui de geometria analítica, que se você tem um vetor e você quer rotacionar ele no sentido anti-horário, né? Então eu tenho um vetor aqui e eu quero rotacionar no sentido anti-horário no ângulo de 90 graus. Então, se o vetor ele tem coordenadas Vx e Vy, esse vetor, que vai ser perpendicular ao original e vai ter sido o original rotacionado 90 graus no sentido anti-horário, ele é dado por menos o Vy
mais menos o Vy vezes I, mais o Vx vezes J. Então, isso aqui é uma formulazinha para você calcular a rotação de um vetor no sentido anti-horário. Uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. E caso você queira rotacionar o vetor no ângulo de 90 graus no sentido horário, aí a formulazinha vai ser Vy menos Vx. Isso. Que basicamente você inverte nesse daqui, né? Se eu tenho um vetor aqui e eu rotacionei ele no ângulo de 90 graus no sentido anti-horário, se eu quero rotacionar no sentido horário, simplesmente eu pego esse vetor daqui e multiplico por -1 para poder ter esse daqui. E aí vocês observam que isso aqui é exatamente o daqui multiplicado por -1. E para que eu quero fazer essa rotação? Porque isso é uma forma de você encontrar o vetor normal a uma curva. Então, a gente já sabe calcular o vetor tangente, né? Que você tem lá uma parametrização da curva, você calcula a derivada, isso vai te dar um vetor tangente. Você pega a derivada e divide pela norma, isso vai te dar o vetor tangente unitário. Então, se eu tenho um vetor tangente aqui e eu quero achar esse vetor, basta eu rotacionar esse vetor daqui no sentido anti-horário, para poder obter o vetor normal, a curva apontando para fora. Porque se eu rotacionasse no outro sentido, né, no sentido horário, eu iria obter um vetor normal apontando para dentro, mas eu quero apontando para fora. Então, eu rotaciono no sentido anti-horário. Então, lembrando aqui, né, se eu tenho uma curva parametrizada por R de t igual a x de t, y de t, então o vetor tangente unitário é dado pela derivada do R dividido pela norma pela norma dele mesmo, né, para poder obter um vetor unitário. Então, esse aqui é o vetor unitário tangente à curva. E aí, usando isso aqui, né, no sentido rotacionando 90 graus no sentido anti-horário, eu vou ter menos a coordenada do y mais a coordenada do x. Então, eu tenho aqui deixa eu pensar aqui. Na verdade, a gente quer rotacionar no sentido horário. Então, a gente tem Vy na coordenada do x e menos Vx na coordenada do y. Então, eu tenho aqui a coordenada do y no lugar do x, que é o que eu tinha aqui, e menos isso aqui na coordenada do y. Então, isso aqui é o vetor normal, a curva. E aí, vamos tentar calcular isso aqui, para ver o que a gente vai conseguir obter com isso aqui. Então, isso aqui, lembrando da definição de uma integral com relação ao comprimento de arco, isso aqui é uma integral de linha de uma função real com relação ao comprimento de arco. E aí eu tenho essa formulazinha aqui. Que eu vou pegar a nossa função que está lá dentro, aplicada na curva R de t, multiplicado pela norma da derivada da curva. A gente vai integrar de A até B dt. Então, vamos aplicar isso aqui. Então, primeiro, deixa eu expandir isso daqui, né? Eu tenho que a minha função f de xy é igual a p de xy e mais q de xy j. E o vetor normal está dado aqui em cima. Então, ao fazer o produto escalar disso aqui com isso aqui, o que eu vou ter? Então, isso aqui vai ser igual a integral ao longo da curva C
Então eu vou ter P de XY, P de XY vezes Y' de T sobre a norma de R' de T, mais o Q de XY vezes... Então aqui eu vou ter um menos, né, porque eu tenho o sinal de menos aqui, vezes x' de T sobre R' de T. Vou colocar ds aqui por enquanto. E aí o que acontece é... eu tenho que substituir esse x e esse y aqui por x de t e y de t. E aí eu vou poder substituir isso aqui por dt. E aqui vai ficar uma integral de a até b, assumindo que o r de t está sendo parametrizado com o t variando de a até b. Então isso aqui vai ser igual a integral de a até b de p de x de t, y de t, vezes y' de t sobre a norma de R' de t, menos Q de x de t, y de t, vezes x' de t sobre a norma de R' de t. E tudo isso multiplicado pela norma de R' de t, dt. Então eu só usei aqui a formulazinha que a gente tinha aqui, ó. Cadê? Aqui. Que aí eu peguei a função, né? Ela aplicada na curva, multiplicado pela norma de R' de t. Então aqui eu tinha essa função aqui. Então eu tenho ela aplicada na curva aqui, multiplicado pela norma do R' de t. E aí eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. Então isso aqui fica igual a integral de a até b de p de x de t, y de t, y' de t, menos q de x de t, y de t, vezes x' de t, tudo isso aqui dt. Mas isso aqui é exatamente a definição da integral ao longo da curva C de P dy menos Q dx. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Beleza. E aí, agora a gente vai aplicar o teorema de Green para essa integral daqui, né? Então, lembrando, o teorema de Green fala que essa integral daqui, né, vai ser igual à integral dupla, né, na região D,
E aí você vai pegar o que está acompanhando o dy, você vai derivar com relação a x. Menos o que está acompanhando o dx, você vai derivar com relação a y. Então, o que está acompanhando o dy é o p. Então, você vai ter a derivada do p com relação a x. Então, isso aqui vai ser igual à integral dupla na região d. Então, a derivada parcial do que está acompanhando o y com relação a x, menos a derivada parcial do que está acompanhando o x. Então, como eu tenho aqui o menos q, né, então vai ser a derivada parcial de menos q com relação a y. dA. Mas aí eu posso cancelar esse menos com esse menos aqui, e eu vou obter a integral dupla na região D, da derivada parcial de P com relação a x, mais a derivada parcial de Q com relação a y. dA. E olha só que interessante. Lembra que a gente estendeu a função, o campo vetorial f, né, para o R3, adicionando zero na componente do z. E aí, se eu for calcular o divergente do campo vetorial f, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a derivada parcial da primeira componente, né, que é o p, com relação a x, mais a derivada parcial da segunda componente, que é o q, com relação a y, mais a derivada parcial da terceira componente com relação a z. Só que a terceira componente da f, que a gente estendeu aqui, ele vai ser zero. Então aqui eu teria a derivada parcial de zero com relação a z, que vai dar zero. Então, o divergente é só isso aqui. E aqui, isso aqui é exatamente o que a gente tem aqui, né? A gente obteve aqui. Então, isso aqui vai ser igual à integral dupla na região D do divergente de f, dA. Então, resumindo, né? A integral de linha da componente normal do campo vetorial f na curva C vai ser igual à integral dupla do divergente de f na região delimitada pela curva C. Então, a gente viu duas coisas, né? Que Então, a integral de linha da componente normal da f vai ser igual à integral dupla do divergente, e a integral de linha da componente tangencial do campo vetorial f vai ser igual à integral dupla do rotacional do campo vetorial f. Então, isso aí é chamado de as formas vetoriais do teorema de Green.
E só um detalhe que eu não vou exigir nada de vocês sobre isso aqui especificamente na prova, não. Viu? Então vamos resolver alguns exercícios aqui. Eu diria que agora, basicamente, nós terminamos com o conteúdo da prova. Aí, nas próximas aulas, vou falar um pouquinho aqui sobre algo que eu não falei para vocês, que é sobre mudança de variáveis para integrais duplas, que não vai ser cobrado na prova também. E vou resolver alguns exercícios aqui nas próximas aulas e também tirar dúvidas. Então, beleza. Calcule a integral de linha por dois métodos. Um, diretamente, e dois, utilizando o teorema de Green. Então, eu tenho essa integral aqui, onde C é o círculo com centro na origem e raio 2. Então, a parametrização da circunferência centrada na origem de raio 2 pode ser dado por R de t igual a cosseno de t vezes i mais seno de t vezes j. Beleza. Aí, para poder calcular a integral, a gente vai precisar da derivada da r. Então, eu tenho que r' de t é igual a menos seno de t i mais cosseno de t j. Beleza. Então, vamos resolver a letra A aqui. Vou calcular essa integral sem utilizar o teorema de Green. Então, essa integral daí isso aqui vai ser igual a... Ah, tá. E aqui a minha parametrização, eu tenho que o t varia de 0 a 2π. Então, eu vou aplicar isso aqui, né? Esse x menos y aqui na minha curva. Então, eu vou ter, no lugar do x, eu boto cosseno de t. E no lugar do y, eu boto seno de t. Então, eu vou ter a integral, né? De 0 até 2π. Ah, verdade. Que aqui foi a parametrização com a circunferência de raio 1, né? Então eu tenho que botar um 2 aqui. Então eu vou ter x menos y vai ser 2 cosseno de t menos 2 seno de t. Tudo isso multiplicado por x' de t, que aqui no caso é menos 2 seno de t. Menos 2 seno de t. Mais... Agora eu vou ter x mais y, então vai ficar 2 cosseno de t mais 2 seno de t. 2 cosseno de t mais 2 seno de t vezes y', que vai dar 2 cosseno de t.
E só relembrando aqui da formulazinha. É só isso mesmo, dt agora. dt. E aí, então vamos resolver essa integral daqui. Aqui vai ser igual a integral de 0 até 2π. Então eu vou ter menos 4 cosseno t seno t mais 4 seno de t ao quadrado mais 4 cosseno de t ao quadrado mais 4 seno de t cosseno de t dt. E aí, ainda bem que a gente vai poder cortar aqui algumas coisas. Vou cortar isso aqui com isso aqui. E aqui eu tenho que isso mais isso vai dar 4, né? Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 2π de 4 dt, que é igual a 8π. Então agora vamos fazer a letra B, que é resolver a mesma integral, só que agora utilizando o teorema de Green. Vamos ver qual dos dois que vai ser mais fácil. Então, lembrando o que fala o teorema de Green? Ele fala que essa integral daqui vai ser a derivada do parcial do que acompanha o y, o dy, com relação a x, menos a derivada parcial do que acompanha o dx com relação a y. Então, isso aqui vai ser igual a integral dupla na região D. Então, a derivada parcial do que acompanha o y com relação a x. Então, a derivada parcial disso aqui com relação a x vai dar 1, né? 1 menos a derivada parcial do que acompanha o x com relação a y, que vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1, que vai ficar mais 1. Mas você está fazendo qual das duas versões? A primeira ou a segunda? Não, eu estou usando... Eu não estou usando a forma vetorial, sabe? Eu estou usando... Estou utilizando essa expressão aqui, ó. Mas assim, na verdade, isso aqui que a gente viu... Isso aqui que a gente viu, ó, ele é somente formas diferentes de escrever a mesma coisa. Então, você fala assim, você está usando esse, ou está usando esse, mas na verdade, quer dizer, na verdade, aquilo lá é isso daqui, né? Então, usar isso daqui ou isso aqui é a mesma, isso aqui é só um jeito diferente. Isso aqui é só um jeito diferente de escrever isso daqui. Estou falando assim, você consegue escrever de uma forma mais interessante, mais compacta, que de repente pode ter alguma interpretação física, seria apenas isso. Mas tudo é a mesma coisa. Então, a integral disso aqui, dA. Beleza.
nesse caso, você tem o derivado parcial do dx em relação a y. Oi? Como é que você fez a derivada parcial aqui? A derivada parcial do que acompanha o dy com relação a x. Então, a derivada parcial aqui com relação a x vai ser 1, né? Certo? Vai ser 1, beleza. Aí, menos a derivada parcial do que acompanha o x com relação a y. Então, a derivada disso aqui com relação a y vai dar menos 1. Então, vai estar menos 1, que vai dar mais 1. Então, beleza. Então, isso aqui vai ser igual a integral dupla na região D de 2dA. Agora, a questão é a minha região de integração. Minha região de integração é isso aqui. E aí, a gente, para ficar mais fácil de integrar, a gente integra com coordenadas polares. Então, aqui no caso, eu teria que o θ varia de 0 a 2π e o r varia de 0 até 2, que o raio aqui é 2, né? Então, eu teria isso aí vai ser igual a integral dupla, com θ variando de 0 até 2π, o raio variando de 0 até 2. Aí eu tenho aqui, né, a minha função, que é 2, e aí eu teria r dr dθ. Então, eu teria r dr dθ. E aí, então, primeiro eu vou integrar com relação a r. Então, a integral de 2r com relação a r vai dar r ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 2π. E aí, eu vou ter r ao quadrado com r variando de 0 até 2, dθ. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 2π. E aí, eu vou ter 2 ao quadrado aqui, que vai dar 4. E aí, substituindo por 0, vai zerar. Então, não vai contribuir em nada. Então, dθ. E agora, integrando com relação a θ, eu vou ter... Isso aqui vai ser igual a 4θ, o θ variando de 0 a 2π, que dá igual a 8π. Então, eu cheguei no mesmo lugar que eu cheguei lá em cima, só que utilizando um outro método. Aí, vai de vocês agora achar que o que foi mais fácil, né? Esse método daqui, que é isso aqui, ou isso daqui. Tipo assim, esse daqui você nem precisou lidar com funções trigonométricas, né? Tudo bem que aqui, né, apesar de eu ter um bocado de coisa aqui, né, a minha sorte foi que as coisas se cancelaram aqui. E isso aqui juntou com isso, que deu 4, então eu fiquei com a integral de uma constante. Mas se por um acaso isso aqui, essas coisas aqui elas não se cancelassem, né, então eu teria que calcular uma integral de cosseno de t, seno de t, tal, que seria muito mais complicado, né? Mas nesse de caso você nem precisa lidar com isso. Então vai ter situações que vai ser mais fácil você calcular utilizando essa forma, e vai ter situações que vai ser mais fácil você calcular utilizando essa forma daqui. Aí cabe a experiência de vocês, com a prática, de perceber qual é o melhor caminho. Use o teorema de Green para calcular essa integral de linha. E aí ele dá uma dica, né? Ele fala assim, ó, verifique a orientação da curva antes de aplicar o teorema. Porque para poder aplicar o teorema, é importante que a curva esteja orientada no sentido positivo. Se tiver orientada no sentido positivo, o teorema não vale. Então, beleza. Então, eu tenho aqui o meu campo vetorial F, dado para essa expressão daqui. E C consiste no arco da curva y igual a seno de x, do ponto 0, 0 até o ponto π0, e no segmento de reta de π0 até 0, 0. Então, vamos tentar desenhar essa curva.
Hum, sino. Então, é mais ou menos isso aí, né? Tipo assim, eu tenho uma parte da curva da função seno, do gráfico da função seno. Aqui ele continuaria aqui, né? E ficaria oscilando, mesma coisa aqui para frente. Aí eu desenho somente a parte que nos interessa aqui, né? Que vai do 0, 0, começa aqui, e vai até o π0, tá aqui. E aí depois ele vai... A curva continua no segmento de reta que liga esse ponto nesse ponto daqui. Então eu teria... isso daqui. Então essa é a minha curva e observa o sentido da orientação da curva. A curva está indo nesse sentido aqui. E essa orientação aí, ela é positiva ou negativa? Ela é negativa, né? Porque se você, para ela ser positiva, ao você caminhar na curva, né, na direção da curva, a parte interior da curva, né, que seria essa região aqui que ela está limitando, deveria estar sempre à sua esquerda. Mas só que se você caminhar nesse sentido aqui, esse pedaço aqui vai ficar à sua direita. Então, para você estar no sentido positivo, você teria que ir na outra direção. Então, ó, essa integral aqui, ela está indo no sentido negativo. Aí, para você ter no sentido positivo, para você utilizar o teorema de Green, você precisa mudar isso aqui, né, para o sentido, mudar isso aí para o sentido positivo. Então, como é que você faz isso? Bom, para mudar o sentido da curva, eu vou usar o símbolo "-c", mas aí não fica igualdade, né? Eu tenho que isso é igual a menos isso, então eu vou ter um menos aqui. Beleza, então agora eu tenho que, a integral que eu quero calcular é igual a menos uma integral que está com a curva orientada no sentido positivo. Então eu posso utilizar agora o teorema de Green nessa curva daqui, ou nessa integral daqui. Beleza, então o que o teorema de Green nos fala então eu vou reescrever aquela integral lá nesse formato daqui, né? Então isso aqui vai ser igual a menos a integral ao longo de -c. E aí eu vou ter isso aqui dx, raiz de x mais y ao cubo dx, mais x quadrado mais raiz de y dy. Beleza, então agora que eu tenho essa integral aqui, eu vou utilizar o teorema de Green. Ele nos diz que se essa aqui essa parte interna aqui, eu vou chamar aqui de região D, então essa integral aí vai ser igual. Então olha só, o menos vai se manter aqui, porque o menos não faz parte do uso do teorema de Green aqui. Então isso aqui vai ser igual a menos a integral dupla na região D.
Então vamos lá. Eu vou pegar o que acompanha o y, eu vou derivar com relação a x, que vai dar quanto? Isso aqui derivado com relação a x vai dar 2x. Então vai ter 2x menos... Isso, agora eu vou derivar isso aqui com relação a y, que vai dar 3y². dA. Beleza, agora como é que eu vou integrar isso aí? Aqui eu vou considerar isso aqui como sendo uma região do tipo 1. Então eu vou integrar assim, ó. Vou fazer o x variar de 0 até π e o y varia de 0 até seno de x. Esse aqui vai ser igual a menos. Então eu tenho que o x varia de 0 até π e o y varia de 0 até seno de x. E aí eu tenho 2x menos 3y². E aí eu tenho dy dx. Isso aqui vai ser igual a menos a integral de 0 até π. Então, integrando isso aí com relação a y, eu vou ter 2xy menos y ao cubo, com y variando de 0 a seno de x, dx. Isso aqui vai ser igual a menos a integral de 0 até π, então avaliando o y aí, eu vou ter 2x seno de x menos seno de x ao cubo menos seno de x ao cubo, e quando substituir o y por 0 vai zerar tudo, então não vai ficar mais nada. Então, dx. Beleza, agora como é que a gente integra isso aí? Deixa eu pensar. Então, primeiro deixa eu separar isso aqui em duas integrais. Menos a integral de 0 até π. 2x seno de x. E aí vou ficar com mais integral de 0 até π. Seno ao cubo de x, dx. Beleza, então isso aqui eu vou integrar por partes. Aí eu vou chamar de... Vou ter esse dedo aqui para fora. Então eu chamo U igual a x dv igual a seno de x. Então eu vou ter du igual a 1 e dv, ou iv, vai ser igual a menos cosseno de x. Então isso aí vai ser igual a menos 2 vezes u vezes v, que vai ficar menos x cosseno de x, com x variando de 0 até π,
menos a integral de 0 até π de v du, que vai ser menos cosseno. Então, esse menos vai cortar com esse menos aqui, que vai ficar mais cosseno de x dx. Então, essa foi a primeira integral. E a segunda integral a gente resolve como? Alguém sabe? Pode, por exemplo, colocar um seno ali, multiplicando seno ao quadrado, e você cai no seno ao quadrado, tá? É isso que eu tô fazendo. Ou você pode ter aquela forma também do seno ao quadrado. Uhum. Você fala pegar, vamos a seno, cosseno ao quadrado. Seno vezes seno ao quadrado, seno vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Aí você consegue fazer a trigonometria. Uhum. Ó, seno de 2x é igual a duas vezes seno de x cosseno de x. Não é isso que eu quero. Eu quero cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, eu tenho que cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso aí vai ser igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E aí eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Você fala isso aqui? E aí, eu tô só também dá pra fazer isso. Dá pra fazer trigonométrica normal mesmo, seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado. Ah, tá. É verdade. Vai ficar mais simples. Tipo, seno ao cubo de x é igual a seno de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso, né? Então, beleza. Mais integral de 0 até π de... Então, vai ficar seno de x menos seno de x cosseno ao quadrado de x. Que aí você faz por substituição agora. Então, você vai ter menos 2. Aí, avaliando isso aqui de 0 até π. Quando for π, eu vou ter cosseno de π, que vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos 1. Então, eu vou ter menos π vezes menos 1, que vai dar π. E quando o x for 0, vai dar 0. Então, não vai ter nada. Mas a integral de cosseno de x vai ser seno de x com x variando de 0 até π. Mais. Então, agora eu vou ter a integral de seno de x, vai ser menos cosseno. Eu vou ter menos cosseno de x, variando de 0 até π. Essa integral daí... bora botar aqui. U é igual a cosseno de x. Então, du é igual a menos seno. Bom, já tem a sinal de menos ali, né? Menos seno de x. Então, eu fazendo substituição. Quando x vale 0,
Deixa eu fazer isso aqui em cima. X igual a 0 implica que U é igual a 1 e X igual a π, U igual a menos 1. Beleza. Então eu vou ter mais a integral de 1 até menos 1 de U ao quadrado du. Beleza. Então isso aqui vai ser igual a menos 2. Aí aqui eu vou ter π mais seno de π e seno de 0 vai dar ambos zeros. Então isso aí vai desaparecer. Então vai ficar só menos 2π. Mais eu vou ter cosseno de π vai dar menos 1, então vai ficar menos 1 que vai dar 1. E cosseno de 0 vai dar 1. Ele vai dar 1, então vai ficar menos 1 que vai ficar mais 1 também. Mais 1. E a integral de U ao quadrado vai ser igual a U ao cubo sobre 3, variando de 1 a menos 1. Então isso aqui vai ficar igual a menos 2π mais 2 menos 1 sobre 3 menos 1 sobre 3. Igual a menos 2π 2 menos 2 terços, vai ficar 6 sobre 3, 6, 4 terços. Mais 4 terços. Ou melhor, 6, é isso mesmo, 4 terços. Então beleza, deu um bocado de continha aqui, mas foi, né? E aí lembrando que foi muito importante eu considerar o sinal a orientação da curva, porque se eu fosse pegar essa integral daqui, né, e calcular ela diretamente, como se eu fosse aplicar o teorema de Green diretamente nessa integral aqui, o valor que eu obteria aqui seria menos isso aqui, seria 2π menos 4 terços, que não era o que a questão estava pedindo.